Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as etiquetas, que é uma outra forma de organizar documentos no Zotero que pode ser combinada com a organização por pastas. Então o que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu limpei todos os documentos que a gente tinha, todas as pastas, só para a gente focar especificamente nessa função. Tá bom? O que são etiquetas? Você pode pensar nelas, para começar, como filtros, né? Imagina que eu vim aqui na base de dados, na PubMed, fiz uma busca, e aqui do lado a gente tem diversos filtros, tá vendo? Só por resumo, só por trabalhos que tem o texto completo, grátis. Você também pode filtrar por tipo de documento, principalmente em algumas bases você pode filtrar por assunto, por palavra-chave. Então você pode criar esses filtros na sua coleção do Zotero. Você pode também colocar filtro por método, por classificação. Você quer dar 5 estrelas para um documento porque ele é muito legal. Você pode dizer que é um documento que você ainda precisa ler. Então, em vez de ficar falando, vamos demonstrar na prática. Minha coleção está vazia, fiz uma busca na PubMed e vou importar aqui no nosso Zotero Connector os 10 trabalhos que aparecem aqui na primeira página. E aí, beleza, ele importou, então agora nossa coleção tem 10 itens aqui, né? E aí, reparem o seguinte, aqui embaixo, ó, foram criadas diversas etiquetas. São as etiquetas que o Zotero traz automaticamente das bases de dados ou das páginas de internet também, se tiver, sempre que você usa o Connector. Então aqui a gente vê que já tem vários assuntos, né? Essas etiquetas foram criadas automaticamente. Mas digamos que você não queira essas etiquetas automáticas porque não tem a ver com a sua organização, né? O que você pode fazer? Uma das opções é dar um clique direito e excluir a etiqueta. E você vai fazendo isso uma por uma. A outra opção é clicar no item, vir aqui em etiqueta e ir excluindo. Esse item específico não tem nenhuma, mas se eu clicar no próximo aqui, ó, a gente tem 3. E aí, à medida que você vai excluindo, aqui, elas vão sumindo aqui do seu seletor de etiquetas. Às vezes tem gente que fala gerenciador de etiquetas, mas esse bloco aqui de baixo, onde essas etiquetas aparecem. Só que isso não é prático, né? A gente imagina que você importou 200 documentos, você não vai querer excluir essas etiquetas todas manualmente, nem aqui, nem no item por item, muito menos. Então, uma opção que você tem, eu vou deletar esses documentos aqui, só para a gente limpar a biblioteca, esvaziar a lixeira. E aí uma opção que você tem é não trazer as etiquetas automáticas quando usar o Zotero Connector. Como é que você faz isso? Vem aqui em editar, preferências, e aí tem esta configuração aqui, ó, na aba geral, outras preferências, etiquetar os itens com palavras-chave e cabeçalhos de assunto automaticamente. Se eu desmarcar isso aqui e der OK, agora quando eu for na PubMed, usar o Connector aqui em cima, fazendo o mesmo processo, selecionar os documentos, dei OK, e aí vocês vão ver que ele trouxe os documentos, mas sem as etiquetas. Então agora eu posso usar só as minhas, se isso aqui eu tiver interesse, né? Se eu clicar aqui em adicionar, eu vou criar uma etiqueta para esse documento. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma etiqueta chamada lidos, ou lido, para os trabalhos que eu já li, e vou criar uma outra etiqueta no outro item chamado urgente, por exemplo. Trabalho que eu preciso ler urgente, eu ainda não li, ou vou usar logo. Então, eu adicionei 2 etiquetas aqui, uma em cada item, né? Vocês viram? A do primeiro item, pelo jeito, não foi. Deixa eu de novo. Lido. Dá Enter, agora foi. E no segundo item eu adicionei a etiqueta urgente. E aí, à medida que eu vou adicionando essas etiquetas, elas vão aparecendo aqui embaixo. Então, se eu clicar só no lido, ele vai filtrar minha biblioteca, minha visualização aqui do meio, para mostrar só trabalhos que tenham essa etiqueta. Se eu clicar de novo, ele volta a mostrar todos. Se eu clicar no urgente, mesma coisa, tá bom? E quando eu clico no lido, ele some, ele mostra só as etiquetas que estão associadas a esse documento, né? Se eu colocar aqui uma outra, por exemplo, revisão sistemática, então ele vai mantendo aqui só as etiquetas que estão no item ou nos itens que estiverem aparecendo na janelinha do meio. Se eu quiser ver todas, mesmo as que não estão disponíveis agora, não estão nesses itens dos centrais, eu posso vir aqui embaixo e colocar, exibir todas as etiquetas dessa biblioteca. Então, agora ele mostra as 3, inclusive a urgente, mas eu não consigo clicar na urgente, ela está desabilitada. Tá bom? Você que decide. Digamos que eu li, né? Eu li os 3 primeiros documentos, não só o primeiro. Eu não preciso cadastrar essa etiqueta em um por um. Eu posso selecionar os 3 e arrastar até a etiqueta que interessa, até lido. E aí, digamos que os últimos trabalhos aqui sejam urgentes, eu posso fazer a mesma coisa. Agora, se eu clicar em lido, mostra só os 3. Clicar em urgente, ele me está mostrando só um porque eu deixei a etiqueta lido marcada. Então ele mostra as que tiverem as 2 ao mesmo tempo, certo? Se eu desmarcar o lido aqui, aí sim, mostra aquelas que eu tinha marcado só como urgente. Como é que eu faço para excluir
uma etiqueta, né? Eu posso dar um clique direito nela aqui, como eu mostrei, e excluir, e aí ela vai ser excluída de todos os itens. Ou eu posso selecionar, por exemplo, eu vou clicar aqui no urgente, e aí ele vai me mostrar os 8 itens aos quais eu tinha aplicado essa etiqueta, e digamos que os 3 últimos aqui não sejam mais urgentes. Eu posso clicar nele em um por um e vir aqui no símbolo de menos e excluir, ou eu posso selecionar os 3 e arrastar para cima da etiqueta urgente, só que segurando a tecla Shift no Windows, né? Se você tiver no Mac ou no Linux, provavelmente é outra tecla, mas no Windows é a tecla Shift. E aí agora eu excluí essa etiqueta desses 3 documentos. Então vou desmarcar todas, vou marcar de novo urgente, e vocês vão ver que aqueles 3 somem aqui da lista. Eu também posso aqui no seletor de etiquetas desmarcar todas. Então aí ele vai me mostrar a minha biblioteca inteira, né? Ou a biblioteca, a coleção que tiver selecionada aqui do lado direito, ele vai mostrar todos os itens. Uma outra coisa legal que dá para fazer é o seguinte, eu posso, em vez de clicar e arrastar, ou em vez de cadastrar a etiqueta aqui manualmente, eu posso criar um atalho de teclado para ela. Então se eu der um clique direito, por exemplo, na etiqueta urgente, e vier aqui em atribuir cor, eu escolho uma cor, vou escolher a cor vermelha, e aí ele me fala, a posição dela é a 1. O que isso quer dizer? Quando eu apertar a tecla 1 do teclado, ele vai aplicar essa etiqueta ao item que tiver selecionado. Então vou deixar aqui definir cor. E aí percebam que já aconteceu aqui, ó, todas as etiquetas que eu tinha marcado como urgente, aparece um quadradinho vermelho como eu configurei. Se eu quiser marcar esse primeiro item como urgente, é só apertar 1 no teclado, e aí ele passa a ter um quadradinho vermelho. Se eu quiser desmarcar, perceba que a etiqueta foi adicionada aqui também. Se eu quiser desmarcar, só apertar 1 de novo, e aí ele deixa de ter o sinal, né, a sinalização de que ele é um item da etiqueta urgente. Eu posso ter mais outras cores, então vou dar um clique direito no lido, atribuir cor, e para os lidos eu vou colocar verde, definir a cor, e aí ele já destaca aqui, ó, esses 3 eu já tinha atribuído essa etiqueta, e para esta cor, né, para essa etiqueta aqui do lido, no teclado é o número 2. Então 2 desmarca, 2 marca de novo. Revisão sistemática, digamos que eu não gostei dessa etiqueta, não tem nada a ver com as outras, né? Tem urgente, tem o lido, tem revisão sistemática que não tem nada a ver. Eu quero colocar itens aqui como etiquetas do meu fluxo de trabalho. Então eu vou renomear essa etiqueta aqui como procurar PDF. Digamos que eu avaliei vários documentos a partir do título e resumo, e alguns eu selecionei para procurar o PDF para fazer uma leitura mais completa. Então vou dar OK. E aí este documento tinha sido marcado com a etiqueta revisão sistemática, agora ele renomeou para procurar PDF, eu posso fazer a mesma coisa, atribuir cor. Procurar PDF eu vou colocar em azul e vai ser a posição 3. Então, novamente, eu posso, né, usar o teclado. Se eu colocar 1, esse aqui é urgente, se eu colocar agora 3, é um que eu tenho que procurar o PDF, e rapidinho você consegue visualizar a situação da sua coleção. Agora, só voltando um pouquinho, vamos falar mais um pouco sobre as etiquetas automáticas, né? A gente fez aquela configuração ali em preferências que para não importar etiquetas automáticas quando eu trouxer itens a partir do Connector, né? Desse plugin aqui do navegador. Mas tem uma outra situação que o Zotero traz também, etiquetas automáticas. Eu fiz a mesma busca aqui nos Scopus, mesma estratégia de busca, né? Eu estou procurando aqui ChatGPT, aquela ferramenta de inteligência artificial, combinado com saúde e educação ou pesquisa, que teria um parênteses, né? Então eu fiz essa busca e aí eu exportei esses registros para um arquivo formato RIS. Lembra, essa é uma outra forma de levar documentos para o Zotero, principalmente quando tiver uma quantidade muito grande. Então eu fiz isso no Scopus e já exportei e salvei aqui. Ó. Salvei esse arquivinho chamado Scopus. Vou dar 2 cliques, ele vai abrir o Zotero, vou marcar aqui que eu quero importar para uma nova coleção. E aí repara o seguinte, ele vai trazer lá os 14 itens, né? Está trabalhando aqui ainda. E veio um monte de etiquetas automáticas. Aí você fala, Léo, mas como que tem etiqueta automática? Vou lá conferir as preferências e eu deixei desmarcado. Bom, quando aquela configuração ela só funciona no Zotero Connector, só funciona aqui no botãozinho. Se você exportar um arquivo de outro formato, RIS ou outro formato da PubMed, por exemplo, ele traz as etiquetas automáticas mesmo assim. Então a gente vai ter esse monte de etiquetas, pode ser legal, você pode querer ter os assuntos aqui, ou pode ser ruim, você só quer ter as suas, né? E aí o Zotero a gente tem algumas estratégias. Essas 3 etiquetas coloridas são as que eu criei. Digamos que eu crio uma nova aqui, chamada só educação. Então vou criar uma etiqueta nova. Para criar uma etiqueta nova eu não consigo criar aqui embaixo, tem que ser em algum item. Então esse item, por exemplo, tem 43, bastante. Vou criar uma aqui e eu vou chamar de educação. Eu quero diferenciar os trabalhos que falam de educação dos trabalhos que falam de pesquisa, por exemplo. Então criei, só confirmar se ela entrou aqui, entrou. E aí automaticamente ela também entrou aqui embaixo. Só que olha quanta etiqueta tem, até eu chegar nela,
começa a me dar trabalho, né? Ó, tá aqui, educação. Marcado aquele item ali. Então o Zotero também deixa você pesquisar aqui dentro da sua lista de etiquetas. Eu posso digitar aqui embaixo, educação. E aí ele vai achar só etiquetas que contenham essa expressão. Mas às vezes, se você quiser manter essa quantidade grande de etiquetas automáticas e ainda assim não ter que ficar rolando aqui nem pesquisando, você pode colocar o nome da sua etiqueta com um símbolo na frente, porque ele organiza em ordem alfabética. Então se eu colocar aqui a etiqueta com um underline, perceba que ela veio aqui para o começo. Então minhas etiquetas que eu defini, eu posso colocar underline, posso colocar outro símbolo, como colchetes, de repente, qualquer coisa que jogue esse termo lá para cima na ordem alfabética. Então, ó, colchete na ordem alfabética vem depois dessa aspa simples, né? Então, eu geralmente gosto de underline por isso. Ele tende a ficar lá no comecinho. Então, tá aqui. E aí as minhas etiquetas do meu fluxo de trabalho vão ficar aqui no começo, né? Logo após as etiquetas que eu atribuí cor. Só um detalhe aqui embaixo, essas etiquetas automáticas, eu falei que tem duas formas, né? Elas vêm do Zotero Connector ou quando você exporta o arquivo RIS. As do Zotero Connector a gente consegue configurar para não serem importadas, ou aqui embaixo a gente também tem essa opção exibir automaticamente. Na verdade a tradução deveria ser exibir etiquetas automáticas. Então se eu desmarcar aqui, percebam que nada aconteceu. Por quê? Essas etiquetas automáticas que vieram aqui, vieram a partir do arquivo RIS que eu exportei da base de dados. Se fossem etiquetas que vieram a partir do Zotero Connector, clicar aqui faria o Zotero ocultar essas etiquetas, né? Então a gente tem duas opções, ou não trazer aquela configuração, ou ocultar aqui momentaneamente, se for o que te interessa, mas de novo só funciona para etiquetas automáticas do Zotero Connector, etiquetas que você importa com arquivo, isso aqui não tem nenhum efeito, nem aquela outra configuração lá. Então só para voltar para o exemplo que a gente vinha utilizando, eu vou excluir tudo isso, vou trazer de volta aquela nossa estrutura de pastas que reflete a estrutura do fluxo do Prisma, para a gente ver o que mais poderia ser feito com etiquetas naquele contexto. Então voltando ao nosso exemplo, a gente tinha, só relembrando, né, a gente estava seguindo o fluxo do Prisma aqui, e aí a gente fez essa parte inicial de identificação, chegamos em 63 itens, né? Inicialmente eram 92 identificados, foram removidos aqueles que a gente viu que eram duplicatas, e aí sobraram, no caso do autor 230, no nosso caso 63 itens. Eu vou copiar, né, reassociar esses documentos também à coleção avaliação, mais para efeito didático, você nem precisaria fazer isso, mas então, no final de contas, eu tenho 63 itens aqui, o equivalente desse autor aos 230. Eu vou ter que informar o número de registros excluídos, eu posso criar uma tag, uma etiqueta chamada excluir, ou excluídos, né? Deixa eu renomear aqui. Eu já criei, enquanto estava o vídeo pausado, eu criei a tag excluídos, então dentro da minha avaliação dos itens que eu vou avaliar a partir de resumo e título, eu poderia criar a etiqueta excluídos, e aí se eu clicar aqui, eu vejo que são 33 itens excluídos porque eu li o resumo e não tem de fato a ver com a minha pesquisa. Ou seja, esse número aqui de registros excluídos que a gente tem que informar no Prisma já dá para ver automaticamente no Zotero também. O próximo passo do diagramas é a elegibilidade, né? São os documentos que eu vou ler o PDF. Então o que poderia ser feito aqui no nosso Zotero? Eu vou na pasta avaliação, eu marquei aqui os excluídos, agora eu desmarquei, né? Eu marquei aqui os excluídos, então todos esses eu não vou procurar o PDF. Mas eu fiz também aqui uma etiqueta chamada buscar PDF. Então esses seriam os documentos que passariam ali para a fase 3, né, de elegibilidade para procurar o PDF. Eu posso selecionar todos, clico aqui dentro, aperto Ctrl A e arrasto para a próxima pasta. Então agora eles estão aqui, mando localizar os PDFs, né, seleciono tudo de novo, dou um clique direito igual a gente viu, mando encontrar os PDFs disponíveis. Eu não vou fazer isso agora porque isso leva tempo, mas aí o próximo passo, com esses artigos que estão aqui na pasta 3 de elegibilidade, eu tenho que informar quais são os artigos de texto completo que foram excluídos e os motivos. Então, para dizer quais foram excluídos, é fácil, agora a gente já sabe, né? Eu escolho qualquer um aqui, acrescento a etiqueta, né? Qualquer um que eu excluiria, e posso criar a etiqueta texto completo, lido, excluído. Então, agora eu tenho uma etiqueta lá, ela ficou escondidinha aqui embaixo, então eu vou botar o underline só para a gente ter ela ali em cima rápido. Texto completo, lido, excluído. Por enquanto só o primeiro. Marco de novo para aparecer todo mundo e vou lendo, né? Vou lendo o PDF e vou marcando. Esse aqui vai me interessar ou não. E aí quando for, né, digamos que esses primeiros aqui eu li o texto completo, mas eu vou excluir da minha revisão final. Então
Agora eu tenho 4 itens aqui, e além dessa etiqueta eu posso colocar, ele colocou aqui, o motivo. Aqui o motivo. Por que ele excluiu? Alguns tinham dados duplicados, alguns não eram estudo em humanos, alguns eram em humanos, mas a população estava errada, né? Na pesquisa que ele está fazendo. Então você pode colocar os motivos aqui. Por que eu excluí esse PDF? Eu vou colocar aqui população errada. Esse aqui vai ser estudo in vitro. O que eu estou fazendo não faz sentido de fato com o título do trabalho, né? Só para a gente ver o processo. E aí, a partir da pasta de elegibilidade, eu tenho 27 itens no total. Desses, quantos foram excluídos? Aqui, ó, texto completo lido e excluído da revisão. Então, 4 foram excluídos. E aqui eu consigo ver os motivos, né? Texto completo lido, excluído e com população errada. Qual que tem as 2 etiquetas? São esses 3. Se eu desmarco a população errada e marco o estudo in vitro, tem 1. E aí vocês veem que é fácil depois de ir preenchendo esse diagrama aqui do Prisma. E para os artigos que vão ser incluídos na revisão, eu também posso criar uma tag. Esse foi excluído, tem a tag texto completo lido e foi excluído. Deixa eu selecionar um aqui no final, vou colocar incluir na revisão final. Esqueci de novo de colocar um underline, para ficar mais fácil, coloquei. Então, digamos que esses últimos aqui vão ser incluídos na revisão final, eu arrasto, coloco aqui a minha tag ou etiqueta, né? E aí também fica fácil, clicando na tag, na etiqueta, ele me mostra que são 6 itens. Eu apertei o Ctrl sem querer e aí ele já me mostra inclusive que todos os 6 vieram da PubMed, mas isso aqui não é importante necessariamente nesse momento. Então esses trabalhos eu já poderia arrastar aqui para a pasta final, pasta incluídos, que são os trabalhos que de fato eu vou usar na minha revisão. Eu posso compartilhar isso aqui com o meu grupo, eu posso exportar isso aqui de algumas formas que a gente vai ver em outros vídeos. Então, com tags a gente pode criar uma organização bem mais complexa. A sua criatividade é o limite, você pode combinar tags com coleções, você pode usar só tags, só coleções, mas eu espero que a gente tenha conseguido apresentar várias possibilidades para você poder montar o seu próprio fluxo de trabalho usando também as tags, se for o que você desejar. E se você estiver pensando assim, eu não queria ter nenhuma tag automática, isso aqui está mais me atrapalhando do que me ajudando, o próximo vídeo é opcional, mas a gente vai mostrar como instalar um plugin, uma extensão para o Zotero, que vai permitir você dar um clique direito, selecionar um bloco de documentos, dar um clique com o botão direito e aí excluir todas essas tags automáticas, mesmo que elas tenham sido importadas a partir de um arquivo RIS ou de um outro tipo de arquivo, não a partir do Zotero Connector.